paz, irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica no Lar. Quero convidá-los a estarem separando os seus materiais, pegue sua Bíblia, sua lição, e vamos juntos aprender mais sobre a Palavra de Deus. Então, pessoal, a nossa lição de hoje, a lição de número 12, fala sobre o Concílio de Jerusalém. Só lembrando que nós estamos abordando a lição sobre Atos dos Apóstolos. Essas aulas estão disponíveis no nosso canal no YouTube, então se você está assistindo pela primeira vez, eu recomendo que você vá para o nosso canal no YouTube, Nazareno Cidade Satélite. Já aproveita, se inscreve, ativa as notificações, para que assim você não perca nenhum conteúdo, nenhuma aula que venha a ser publicada e você possa ter um melhor entendimento sobre essas lições, tá bom? Na lição passada, a lição de número 11, foi abordada a primeira viagem missionária. Então nós vimos como houve a expansão do Evangelho ali através do apóstolo Paulo, do apóstolo Barnabé, juntamente com o seu sobrinho João Marcos até certo ponto, e nós vimos como esse evangelho ele foi sendo propagado ao redor daquela região da igreja de Antioquia. Na aula de hoje nós vamos ver as consequências do que aconteceu em torno dessa expansão do evangelho. Então eu quero convidar você a estar acompanhando juntamente na sua revista, com a sua Bíblia, para que a gente possa ter uma melhor interação. O texto base que nós vamos estar abordando é justamente o capítulo 15, os versículos 1 até 29. Então, todo o capítulo 15 nós vamos estar abordando na nossa lição de hoje. Só lembrando que a lição passada abordou justamente o capítulo 13 e 14, e nós vamos estar dando continuidade hoje acerca do livro de Atos. O texto devocional está em Salmo 133, versos 1 a 3, bem conhecido nosso. E o versículo-chave nesse texto devocional é justamente o que se encontra no primeiro verso, onde diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E aqui nós entramos especificamente na nossa lição. A gente já mencionou no início, aqui na abertura, de que anteriormente ao capítulo 15 nós vemos o que nós chamamos de a primeira viagem missionária, ali liderada por Paulo e Barnabé, juntamente com o sobrinho de Barnabé, João Marcos, que os acompanhou até um certo ponto. E nós vemos como foi importante a propagação do Evangelho naquela região ali, ao entorno da igreja de Antioquia, da Síria. O interessante é que o que nós vemos ali relatado nos capítulos anteriores é como esse Evangelho ele foi propagado. Vale lembrar que a igreja teve o seu início, a sua origem, ali a sua gênese, em Jerusalém. Ali a igreja foi estabelecida, por assim dizer, ali relatada ainda no capítulo 2, ali onde nós vimos aquela questão do dia de Pentecostes, como a igreja começou a difundir o evangelho ali naquela região. E vimos em sequência que houve uma série de perseguições e por isso mesmo boa parte dos cristãos eles foram dispersos para algumas outras regiões ali ao entorno de Jerusalém e outras regiões. E foi justamente essa perseguição, ou esse cenário de dificuldade para o Evangelho, que permitiu com que essa mensagem ela fosse propagada para outras partes. E justamente Antioquia foi uma região aonde boa parte desses cristãos chegaram e propagaram o Evangelho. E naquele lugar houve uma aceitação, tanto por partes dos gentios como por os judeus que viviam naquela região. E ali se difundiu, por assim dizer, a primeira igreja gentílica naquela região. O que é interessante é que esse aspecto de crescimento, de propagação do Evangelho, sobretudo no que diz respeito ao alcance dos gentios, ele trouxe uma série de conflitos, especificamente naquele cenário ali de convivência entre gentios e judeus que haviam se convertido ao cristianismo. O que nós entendemos é que durante boa parte do tempo esses cristãos viviam em comunhão, mas em certo ponto, especificamente quando boa parte dos judeus mais radicais, aqueles ligados ao movimento dos fariseus ou o movimento dos circuncisos, eles começaram a querer introduzir no seio da igreja os costumes e as tradições do judaísmo. Essa questão foi tão forte que ela começou a causar um conflito na região ali da igreja de Antioquia.
quando Paulo e Barnabé retornam da viagem missionária, eles encontram esse cenário dos cristãos totalmente conturbados por essa mensagem dos judeus que haviam sido convertidos, esses judeus que vieram de Jerusalém, tentando trazer e introduzir o ensino da tradição judaica dentro do seio da igreja. Eles difundiam que era necessário que aqueles cristãos gentios que haviam se convertido deveriam guardar toda a lei mosaica e, portanto, deveriam seguir os costumes do judaísmo. Claro que Paulo e Barnabé eles, se colocaram contra esse tipo de ensino, justamente porque o que estava em questão não era apenas a questão de costumes, mas as principais doutrinas da fé cristã. Então, o que houve ali naquele cenário foi que, uma vez levantada esse cenário de conflito entre os ensinos dos apóstolos e também desse movimento dos judeus convertidos ali na região de Antioquia, que eles decidiram então levar essa questão para a igreja em Jerusalém, onde estava reunido a maioria dos presbíteros, aqueles apóstolos que tinham autoridade dentro do cenário da igreja, e eles levaram então essa questão ali para Jerusalém para ser discutida juntamente com a igreja mãe, por assim dizer. E é justamente onde nasce então esse termo do concílio, né? O que seria então esse concílio, né? A definição mais simples que a gente pode trazer é que o concílio é justamente uma reunião onde existem autoridades religiosas, né? E elas estão ali reunidas com o intuito de discutir e deliberar sobre questões relativas da fé, questões pastorais, questões sobre doutrina, sobre costumes. E foi justamente o que aconteceu. Uma vez que essa questão foi levada até a igreja de Jerusalém, eles se reuniram para decidir então o que deveria ser feito, qual deveria ser a postura da igreja em relação a essa questão ali levantada naquela igreja. O que estava ali em questão, como a gente já mencionou, não era apenas uma questão de costumes, mas sim questões que envolviam as doutrinas básicas da fé cristã. E o que estava ali sendo levantado era justamente uma das principais doutrinas, que é a doutrina da salvação. Essa doutrina, que posteriormente foi chamada de soteriologia pela teologia, ela estava sendo gravemente ferida com o levantamento do movimento daqueles judeus que estavam querendo introduzir na igreja, para os cristãos gentios, os costumes do judaísmo. E justamente a questão central era, afinal, somos salvos pela graça e pela fé, ou temos que interpor entre nós e Deus as nossas boas obras? Porque justamente o que era levantado por aqueles judeus era que era necessário que eles circuncidassem, que eles adotassem toda a lei judaica, para que somente então eles pudessem ser de fato salvos em Cristo Jesus. Claro que isso feria gravemente aos princípios do que era propagado pelo Evangelho de Jesus, o que os próprios discípulos, o que a própria igreja pregava, e essa questão ela foi tão discutida nesse concílio, e nós vamos estar justamente tentando tirar algumas lições sobre o que foi decidido então nesse concílio. Então, o primeiro tópico da nossa lição, que está ali logo no início, né, os primeiros versos, a gente vê o cenário da igreja de Antioquia, né, o que ocorria naquela igreja, como ela era composta, né? Então, nós vemos que basicamente a igreja ali em Antioquia, ela foi formada, como a gente já mencionou no início, de cristãos que tinham sido abrigados naquela região, né? Cristãos que tinham sido então dispersos lá de Jerusalém, daquela região ali, até alcançar Antioquia, né? Era uma igreja que tinha tanto gentios, né, como judeus, como o próprio Barnabé, que era natural da ilha de Chipre, né? Então, essa igreja ela tinha essa composição de gentios e de judeus, né? E o interessante é que no seio, ou seja, ali no centro da igreja, começou a então ter o movimento dos chamados cristãos, ou o movimento da circuncisão, né? Eles vieram de Jerusalém para tentar introduzir então os costumes do judaísmo no seio da igreja de Antioquia. Então, só para deixar bem claro, essa questão
traduzido ali na lição que a igreja era formada por judeus da diáspora, esse termo diáspora ele vem justamente falar do movimento que ocorreu para que essa mensagem ela fosse alcançada. Então a diáspora ela fala sobre o movimento do povo judeu, né, daqueles especificamente que foram perseguidos, então eles começaram a ser dispersos para outras regiões, né, aqueles judeus que haviam especificamente se convertido, né, aqueles que foram alcançados pela mensagem do Evangelho e passaram a ser perseguidos e eles foram sendo dispersos, mas não só por questão de fé, também outras questões que envolviam ali o governo, o império. E a diáspora então ela fala sobre esse movimento dos judeus ao longo do tempo para outras regiões, como uma espécie de movimento de refugiados. Os circuncisos é que o que está registrado ali no verso 1 diz assim: se vós não circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Então, eles estavam justamente levantando em questão esse aspecto da fé. Então, eles falavam que a circuncisão deveria ser praticada pelos gentios para que eles pudessem ser salvos. Então, essa é uma questão bastante forte, porque ela estava justamente indo em contrário ao que era ensinado e propagado pelo Evangelho de Jesus, onde anunciava que a obra que nos salvava era justamente a obra de Cristo na cruz, era o Filho de Deus que se entregou por nós, que morreu na cruz, e que uma vez que você entende isso, uma vez que você confessa os seus pecados, uma vez que você se apropria da obra de Cristo, que você entrega verdadeiramente sua vida para Ele, pela fé, pela graça, você é salvo. Então essa doutrina, né, esse ensinamento por parte desse movimento dos judeus convertidos, eles afetavam justamente essa principal doutrina da fé. O que esse grupo, né, o grupo dos circuncisos, como era costumeiramente chamado, o que é que eles tinham, o que é que eles traziam, né? Como judeus, né, eles pertenciam a um dos diversos grupos que existiam ali, né? Vocês vão lembrar certamente do movimento como os saduceus, fariseus, essênios, zelotes, mas os fariseus eles tinham umas características bem peculiares. Uma das principais é que esse grupo dos circuncisos especificamente eram judeus da ala dos fariseus que haviam se convertido, ou seja, eles haviam entendido que Cristo Jesus de fato era o Messias aguardado pelo povo de Israel. Então eles eram zelosos pela lei, então eles zelavam pela tradição, tanto a tradição escrita, né, como nós chamamos o Antigo Testamento ou a Torá, especificamente ali o Pentateuco, né, e também a tradição oral, aquela que é acrescentada à lei, ou seja, os costumes do povo, né, que eram adicionados à própria lei de Deus. Então, diversos outros costumes que os judeus guardavam. Então, por serem fariseus, eles tinham tudo isso. Então, eles acreditavam que toda a lei deveria ser seguida. E eles se opunham às inovações. Então, quando a mensagem do Evangelho começa a ser pregada, muitas coisas começam a incomodar eles, porque boa parte, especificamente, das tradições, elas eram, sim, afetadas na visão deles. Então, eles passaram a querer combater isso na parte da propagação do Evangelho. Eles haviam compreendido que Jesus era de fato o Messias, mas ainda não tinham se libertado dos costumes, das tradições, especificamente de uma vida de fato apegada à tradição mosaica. Então eles guardavam bem isso, né? Então, o que é que eles defendiam então e qual era a intenção deles justamente ao pedir ou a exigir que os cristãos gentílicos também guardassem toda a lei e especificamente tivessem que circuncidar também? Só para a gente lembrar um pouco aqui, né, o que era de fato a circuncisão, o que a circuncisão representava. Você vai encontrar a descrição sobre a circuncisão lá no Antigo Testamento. Essa prática ela foi estabelecida por Deus com Abraão. A gente vai ver a questão do chamado de Abraão, como ele foi retirado do meio do povo onde ele vivia. Deus o prometeu fazer dele uma grande nação, e após isso vem então a aliança que é estabelecida entre Deus e Abraão. Essa aliança ou pacto abraâmico
ele foi representado, ou ela foi representada com a circuncisão, né, que consistia em um sinal que era feito no corpo, né? Os irmãos vão lembrar especificamente de como era feita a prática da circuncisão. Era um sinal que era realizado nos meninos, né, nos homens, no prepúcio, né, no órgão sexual masculino, onde esse sinal ele era um sinal que representava uma aliança, ou seja, um senso de pertencimento a Deus. Quando Deus estabeleceu a aliança com Abraão, através da circuncisão, o que ele falava era que ele estava estabelecendo o Abraão e o povo judeu como o seu povo peculiar. Era um sinal de pertencimento, que eles deveriam guardar toda a lei, que eles deveriam guardar esse senso de pertencimento ao Senhor, como povo dele, como pertencentes a ele. E o que é interessante é que o que nós vemos é que essa aliança, ou pacto abraâmico, ele estava sendo levado especificamente pelos fariseus ao extremo. Nós vamos ver em todo o Antigo Testamento muitas explicações onde Deus vai revelando de fato o que significaria esse pacto com Abraão, né, o pacto da aliança. Mas os judeus, especificamente os fariseus, eles apegavam muito à lei. E na verdade eles não conseguiam entender o símbolo máximo que havia na própria circuncisão. Durante toda a história de Israel, nós vamos ver que diversos profetas usados por Deus, eles falaram sobre isso. Especificamente nós vemos ali em Deuteronômio, em Jeremias, também que é demonstrado que de fato o que Deus queria do seu povo era um coração circuncidado, ou seja, um coração que tivesse o senso de pertencimento a Ele. Em diversas ocasiões, onde Deus falava ao povo, circundem os vossos corações. E Ele estava falando especificamente de que não bastava apenas ter um sinal ou um símbolo externo, era necessário que a circuncisão também fosse operada nos corações do povo dele. E é justamente o que a gente encontra no que a gente chama de a verdadeira circuncisão, ali relatada no livro de Romanos, quando o apóstolo Paulo disse que a verdadeira circuncisão não é aquela que é exterior, no corpo, mas aquela que é interna, no coração, aquela que verdadeiramente opera a mudança na vida daquele que é transformado por Cristo Jesus. Então os judeus eles não conseguiam entender que na verdade o que essa aliança de Deus com Abraão, ela foi realizada, do que ela simbolizava de fato. Vale destacar também que, na verdade, Deus nunca estabeleceu a prática da circuncisão com Abraão como um critério para a salvação. A gente vai ver que, na verdade, a Bíblia fala que Abraão creu e isso foi lhe imputado como justiça, ou seja, ele foi salvo pela fé, pela graça. E que, na verdade, a circuncisão veio depois, apenas como um símbolo, apenas como uma espécie de aliança, para que aquele povo pudesse entender, né, guardar em seus corações de que eles pertenciam de fato a Deus e que eles deveriam ser diferentes das demais nações ao redor. Nós entramos no segundo tópico da nossa lição, onde vai falar justamente sobre o que ocorreu então no concílio, né? Quem estava participando, quais eram os participantes do concílio. O interessante que é colocado aí é que os principais líderes da igreja, os apóstolos, né, e presbíteros, eles estavam concordando justamente sobre a questão da salvação, né? Especificamente, Paulo e Pedro já haviam tido experiências com a questão da mensagem aos gentios. E eles viram como a graça se derramava sobre gentios. Eles viram como eles também foram alcançados. Nós vimos especificamente ali no início da igreja, quando no dia de Pentecostes, aquele evento maravilhoso alcança diversos povos ali ao redor. E a mensagem é propagada. Nós vemos também especificamente no relato que ocorre ali quando Pedro vai até Cornélio, prega a mensagem, os gentios se convertem, eles são cheios do Espírito Santo e que justamente eles entendiam que essa mensagem de salvação também era propagada tanto a judeus quanto a gentios e que para Deus não havia distinção entre judeu ou gentio. Então, a maioria dos presbíteros, a maioria dos apóstolos, eles concordavam de fato de que essa mensagem e que a salvação ela vinha pela fé, que ela vinha pela graça. E que não era necessário obras ou guardar a lei no sentido como era praticado pelo judaísmo,
como se isso fosse um critério de salvação. E o interessante é que então essa reunião, ou seja, esse concílio, ele coloca sobre a mesa esse debate, né? Vale lembrar também que o próprio apóstolo Pedro já havia enfrentado esse movimento do grupo dos circuncisos, ou seja, da ala dos fariseus convertidos, na ocasião em que ele pregou para Cornélio. Logo depois, quando ele retorna para Jerusalém, ele é interrogado por esse grupo, né, para saber por que ele foi até a casa de um gentio, do incircunciso, por que ele se reuniu com eles, por que sentou à mesa, por que comeu com eles. Nós já abordamos essa e como esse grupo se comportava ali dentro da igreja. Eles sempre colocando as tradições, sempre querendo guardar a lei como uma espécie de judaísmo mesmo, né, dentro do movimento da igreja. E isso era justamente extremamente prejudicial. Então, por isso que esse concílio ele é colocado em pauta, por isso que eles se reúnem e então colocam essa questão para ser discutida. Aqui o interessante também é que alguns personagens são destacados, por exemplo, a fala de Pedro, a fala de Tiago, né? Tiago, aquele que é considerado o meio-irmão de Jesus, né? Por causa dos seus pais terrenos, não o Tiago, aquele que também era um apóstolo, irmão de João, que já havia sido martirizado. Nós já estudamos sobre essa ocasião, onde ele foi morto, né, a mando de Herodes, e que se desencadeou toda uma perseguição ali, que deu origem à expansão do Evangelho, quando os cristãos tiveram que fugir para outras regiões e lá puderam propagar o Evangelho. Então Tiago também tem um papel muito importante nesse concílio. Segundo boa parte dos estudiosos, o próprio Tiago gozava de grande prestígio ali na igreja de Jerusalém, até mesmo mais que Pedro, que em muitas tradições é tido como o principal apóstolo. Algumas outras religiões, como o próprio catolicismo, considera Pedro, né, na verdade, o primeiro Papa, né, onde eles entendem que, na verdade, ele deveria ser, então, considerado o primeiro Papa, né? Só que nós claramente entendemos que na Bíblia não há menção quanto a isso, né? Nós entendemos que de fato, Deus estabelece princípios, né? Quando Jesus deixa sua missão sobre aqueles que deveriam estar ali pregando o Evangelho, que eles deveriam ter um cuidado mútuo entre si e que deveriam, de fato, defender e propagar essa mensagem. Então, o interessante é justamente que quando Pedro e Paulo eles se reúnem ali no concílio, né, como é colocado, já havia tido uma ocasião, né, especificamente ali narrado no livro de Gálatas, onde Pedro e Paulo eles tiveram uma espécie de desavença, né, onde Paulo disse que resistiu na face a Pedro porque ele se comportava de uma forma hipócrita, digamos assim, né, porque enquanto os judeus da parte de Tiago não haviam chegado ali naquela região, ele comia e se assentava com os gentios, mas logo que aqueles fariseus chegaram ali, ele se desassociou, né, se afastou. Então ele disse que ele se comportava de forma dissimulada, então por isso ele deveria ser repreendido. O que é dito aqui então é que, especificamente nessa ocasião do concílio, essa desavença já havia sido resolvida entre eles. Eles estavam ali num ambiente onde eles se concentravam então na discussão da temática da salvação ali, através única e exclusivamente da fé e pela graça na obra de Jesus Cristo. Vale mencionar também que então a passagem de Gálatas 2, ali dos versos 11 a 16, traz o que consideramos ser um texto paralelo, onde nós podemos ver então ali uma outra ocasião que também traz à tona essa questão dessa espécie de conflito que havia então entre os judeus que haviam se convertido, né, especificamente esse grupo dos circuncisos, com a sua relação com os demais membros da igreja, ou seja, os gentios, né? Então nós podemos ter esse texto como um texto paralelo, né? Alguns outros estudiosos consideram
que esse texto, na verdade, seria o mesmo texto narrado da ocasião do concílio. Então, seria a mesma ocasião, só que narradas em perspectivas diferentes, né? E que, portanto, haveria uma espécie de contradições, mas não é o alvo da nossa lição abordar aqui. O que a gente entende claramente é que, na verdade, seriam ali ocasiões diferentes, né? Que tenham o mesmo pano de fundo, digamos assim, né? Com essa questão da divergência entre os conflitos daqueles judeus convertidos com os gentios, né? Especificamente sobre a questão ali da circuncisão, da prática, da comunhão. E nós entendemos que, na verdade, essa ocasião que nós abordamos no capítulo 15 de Atos é justamente uma outra ocasião onde nós podemos ver aqui uma deliberação, uma decisão sobre o que deveria ser, então, guardado pelos gentios, o que deveriam, então, eles seguirem, né? Nós vemos, então, que esse capítulo 15 deixa bem claro o que é central na igreja, especificamente no que diz respeito à fé. E qual foi a decisão, então? O que foi decidido nesse concílio? O que foi levantado ali pelos apóstolos? Qual foi a decisão? Eles tiveram 3 decisões aqui, digamos assim, 3 aspectos, né, de uma decisão tomada ali em concílio, né? A primeira delas foi justamente dizer não à circuncisão. Eles deixaram bem claro que a circuncisão era um sinal apontado lá no Antigo Testamento, que simbolizava algo muito superior, algo muito maior, um senso de pertencimento a Deus, uma consagração a Deus, que na verdade a verdadeira circuncisão era operada no coração e de que, portanto, não havia necessidade dos gentios serem circuncidados como critério para serem salvos, uma vez que a prática da circuncisão era apenas um símbolo ou uma aliança ali estabelecida com Abraão para algo muito maior que era operado verdadeiramente por Jesus Cristo. Então eles deixaram bem claro que a circuncisão não deveria ser seguida ali pelos gentios ou realizada como critério para serem salvos. Na verdade, eles deixam até bem claro que aqueles irmãos que haviam saído de Jerusalém, ou os grupos dos circuncisos que haviam saído de Jerusalém até Antioquia para chegar lá e impor isso aos gentios, não tinham saído de lá com autorização da igreja em Jerusalém. Eles saíram totalmente à parte, por decisão própria, para tentar difundir esses ensinos na igreja. E aqui a gente tira uma lição bem clara, né? Que opiniões diversas existem no meio da igreja, mas que, na maioria das vezes, um grupo em si não representa toda a igreja. Nós devemos ter muito cuidado para discernir bem, né, o que são opiniões, o que são entendimentos quando a gente fala da fé cristã, especificamente quando a gente fala do movimento como o Evangelho, né, o evangelicalismo no Brasil, que é tão diverso, cheio de denominações, de alas, de pensamentos, de divergências quanto a doutrinas, quanto a ensinos. Nós precisamos estar muito atentos para sempre tentar entender o que é central no Evangelho, o que é central, o que nós devemos seguir como temas centrais, focar especificamente naquilo que nos une e não naquilo que nos separa. O interessante é que logo após essa decisão, né, ali o que foi colocado, quando eles deixaram bem claro que aquele grupo de irmãos que tinham ido até Antioquia difundir o ensino da circuncisão não tinha saído com autorização deles, né, que eles então não representavam a igreja, que eles não podiam falar em nome da igreja, que portanto não deveriam os gentios seguir aquele tipo de ensino, né. Logo após essa decisão, então, eles decidem enviar uma carta aos irmãos gentios em Antioquia, e também a toda aquela região ali. Aquela decisão deveria ser espalhada, ou seja, deveria ser divulgada entre as demais igrejas, né? E o que é que eles decidiram, né? Então eles deixam bem claro que após a decisão eles enviam, né, que é narrado ali, como homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. De fato, né, que ali foi dada através, né, o porta-voz é Tiago, quando ele se levanta, é o último a falar naquela ocasião, e ele até menciona as profecias do Antigo Testamento, quando ele menciona que os próprios profetas já falavam de que
em tempos sabe Deus a todas as nações e os povos de Deus, e portanto era cumprimento da palavra de Deus e que, portanto, deveria ser entendido que a salvação não viria através das obras, especificamente obras da lei, mas através da graça, pela fé em Jesus Cristo. E quais foram as decisões, né? Eles deixam bem claro, o que é narrado ali no verso 28, quando diz assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. O que chama a atenção é quando eles dizem que pareceu bem, ou seja, foi agradável essa decisão ao Espírito Santo e a nós. O que chama a atenção é justamente o fato de que eles deixam claro de que essa decisão não era uma decisão que partia somente deles, mas que o próprio Deus também estava revelando a sua vontade quando eles decidiam sobre aquele assunto. Então eles deixam claro que essa decisão não é baseada apenas na lógica, na razão, é uma decisão em fé, em oração. E todas as nossas decisões em nossas vidas, nós também devemos sempre buscar a orientação de Deus, saber o que Ele deseja que nós venhamos a fazer, que decisões tomar. E esse aspecto é bem relatado aqui nesse capítulo, né? Quando deixam claro que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós tomar essa decisão. E quais foram as decisões que foram aqui então dadas, né? O verso número 29 diz: que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então, de tudo o que estava sendo discutido ali, se eles deveriam guardar toda a lei, se não precisavam guardar a lei, os irmãos decidem então dar um grupo de coisas que deveriam ser então seguidas pelos gentios. O que nós vemos aqui são aspectos cerimoniais, né, e da conduta dos cristãos especificamente. Nós vamos ver então o que é narrado aqui. Em primeiro lugar, quando ele diz que eles deveriam se abster, ou seja, deveriam evitar, em primeiro lugar, coisas sacrificadas a ídolos. Vale lembrar que nós estamos falando de uma igreja que estava situada em um contexto ali onde havia diversas religiões, por assim dizer, né? Ainda que não difundida como hoje, né? Mas havia diversos povos que adoravam diversos deuses, que faziam sacrifícios, a prática de sacrifícios para deuses. Então era comum que essas ofertas ali, os sacrifícios, eles fossem amplamente realizados, e que os cristãos ali não deveriam então participar desse tipo de coisa, não deveriam então comer esse tipo de alimento, de carne que era sacrificada aos ídolos. O segundo aspecto fala que o sangue também deveria ser evitado por eles, ou seja, o consumo do sangue. Vale lembrar então que isso aqui remete muito ao que está prescrito lá em Levítico, né? A questão da purificação, os costumes, o que Deus coloca como o que deveria ser consumido ou não pelo seu povo, né? As relações da dieta, os animais puros, os animais impuros. O sangue também entrava como isso, né? Já que o próprio sangue também representava a própria vida, né? do ser. Então eles sempre falavam que o sangue deveria ser evitado. Eles não deveriam, na verdade, comer o sangue. Alguns animais nem sequer poderiam ser tocados, né? Quando mortos, enfim. Isso era um aspecto que falava do cerimonial, né? Da purificação do povo judeu como um povo diferente das demais nações. Da carne de animais sufocados também, presente lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, quando fala justamente sobre essa questão da purificação do povo, né? Da cerimônia, que eles não deveriam então comer carne de animais que eram estrangulados ou sufocados também, porque ainda continha o sangue do animal também. Então isso falava especificamente da purificação, do que era cerimonial. E o último aspecto aqui, que fala das relações sexuais ilícitas, que também vale lembrar que nós estamos falando de uma igreja que estava situada então em um cenário onde havia diversos tipos de cultos, e muitos cultos ali eram cultos praticados onde a própria prática da sexualidade era realizada nos cultos também, né? Em outras entidades, deuses que eram adorados, onde verdadeiramente existia a prática do sexo ali, das orgias.
e que o cristão, ou seja, o gentil cristão ali, não deveria de forma alguma tomar parte nisso, né, como um aspecto de culto, né, e também no que diz respeito também ao tal tipo de casamento, né, eles deveriam então não casar com pessoas, né, que adoravam outros deuses, uma própria conduta que eles deveriam guardar como um princípio de pureza, como um princípio de pertencimento a Deus. E aqui nós chegamos então à nossa conclusão. O desfecho final da nossa lição, ele fala especificamente sobre o que era central então naquela decisão. Nós vimos que a própria discussão que foi levantada ali não era apenas sobre os costumes, mas sim sobre a própria fé, sobre a salvação. O que estava em questão ali era a fé cristã de fato, né? A fé, a graça que salva, e os costumes do judaísmo. Então, quando os cristãos se reúnem no concílio, eles aproveitam a oportunidade para chamar a atenção para um aspecto em especial. E qual era esse aspecto? Aquele concílio foi uma oportunidade ímpar na vida da igreja para que se pudesse frisar então o que era importante na vida daqueles cristãos. Eles, em sua maioria, viviam em um ambiente onde haviam judeus convertidos, haviam gentios que haviam se convertidos e que tinham culturas completamente diferentes, tinham posicionamentos completamente diferentes e que deveriam viver em comunhão. Só que se o judeu fosse viver toda a lei, se o gentio fosse viver da forma como os costumes que ele guardava, o que era normal para ele, isso entrava em choque direto com a cultura especificamente do judaísmo, do judeu, né? Que muitas coisas eram evitadas, práticas de alimento e uma série de outras coisas, que se isso fosse ser colocado ali no convívio dele, certamente criaria um ambiente de separação entre esses irmãos. E os apóstolos aproveitam essa oportunidade justamente para falar que o que eles deveriam evitar, o que eles deveriam se abster, eram coisas que justamente poderiam criar zonas de confronto entre o judeu e o gentio, né? O judeu que havia se convertido. Porque se o gentio continuasse a comer todo tipo de carne, a viver da forma como ele costumava viver, para o judeu aquilo seria um escândalo, né? Para o judeu aquilo seria uma coisa impensável. Então eles não iriam jamais se associar ou viver juntos. E os irmãos chamam a atenção para esse aspecto, de que em nome da união, do amor, né, desse ambiente de unidade na igreja, os gentios deveriam se abster de coisas que para os judeus eram um escândalo. Note, isso não como um critério de salvação, mas como um critério de conservação da união entre eles, né, do ambiente de unidade na igreja, de comunhão, por assim dizer. E é isso justamente que é colocado aqui. Nós podemos concluir que a preocupação dos líderes da igreja foi não somente com a salvação, mas também com a comunhão entre os irmãos. Isso é especificamente relatado ou claro lá no livro de Romanos, quando Paulo escreve aqueles cristãos, deixa muito bem claro isso. Quando ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. O que é colocado aqui, então, é que deveriam os cristãos ir naquele ambiente preservar um ambiente de paz, de unidade, em nome de Cristo, convivendo em paz, em harmonia, guardando aquilo que de fato era central na mensagem, a salvação em Cristo Jesus, a propagação do Evangelho, a se concentrar naquilo que unia a eles, né, que era a salvação em Cristo, e que as coisas que os separavam, os costumes do judaísmo especificamente, deveriam ser consideradas em alguns aspectos, mas que em outros deveriam simplesmente ser rejeitadas porque feriam os aspectos principais do Evangelho, quando não entendidas na sua origem, nos seus símbolos, naquele contexto. Então nós podemos concluir a lição de hoje entendendo isso, que nós devemos sempre guardar um ambiente de comunhão, se concentrar naquilo que nos une, os principais pilares da nossa fé, entendendo
que essa lição é rica e que a palavra de Deus nos edifica. Que Deus nos abençoe. Amém. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia